Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Iniciando a nossa semana 7 de estudos, a gente vai trabalhar com a questão formação da Terra e litosfera. É ainda dentro daquele conteúdo que nós estávamos falando sobre o capítulo, que era o capítulo 4, né? Geologia, estrutura e a idade da Terra, tá? Um pouquinho mais resumido para a gente compreender e para vocês ficar um pouco mais fácil na compreensão. No último vídeo o professor fez em forma de desenho, em forma de mapa mental, não sei se vocês gostaram, enfim, era uma forma que eu entendi para vocês, que eu achei que ficaria mais fácil a compreensão, ok? Então, assim, segundo as teorias lá, nós já comentamos isso várias vezes, mas nunca é tarde para se falar, né? O Big Bang foi lá por 13,7 bilhões de anos atrás. E aí a Terra começa a se formar numa grande massa de acúmulo de detritos dessa grande explosão. Não só a Terra, como outros grandes astros e planetas que giram em torno de nós, na nossa galáxia, depois tinha a Via Láctea, enfim, e uma infinidade de outros universos aí que as teorias chegam a nossos ouvidos no dia a dia de hoje. Então ela é uma grande bola de minerais, de rocha incandescente, chegando a 1500 graus Celsius, tá? Com o passar dos vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se esfriando, resfriando e solidificando, ficando densa, porém com grande temperatura interna, tá? Externamente ela está fria, porque ainda não tem oxigênio, não tem uma atmosfera, não tem nada, tá? O que chamamos de litosfera, cuja superfície é a que nós habitamos, né? Essa litosfera é o que a gente retira nossos recursos minerais, vai lá, retira o ferro, o minério, o carvão, o cobre, o petróleo, enfim, todos esses recursos, a terra propriamente dita, que a gente utiliza para fazer o plantio, para retirar nossos recursos de sobrevivência, que ao passar do tempo vem sendo acelerado cada vez mais, e nós acabamos poluindo e acabamos fazendo uma degradação muito intensa nessa terra que a gente vive. Enfim, então é uma imagem que seria a terra assim, um calor muito intenso, nada exatamente formado. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve liberação de gases, de vapor, e que acabaram se formando a nossa atmosfera, ainda não respirável, ainda não possível a vida, enfim, era um início do processo que estava acontecendo. E por isso que a história nos traz que por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas intensas com grande quantidade e que vai formar os grandes oceanos que nós temos na nossa Terra hoje, tá? Ok? Dentro da teoria, esses grãos, essas partículas de água, né, que vieram com os meteoritos que bombardearam a Terra por milhões de anos, né, vinha cristais de sais, e dentro desse cristal de sal havia gotículas de água. Essa é a teoria que explica a formação dos cristais de sais que tem na Terra, e a maioria está concentrada nos oceanos e alguns depósitos que ficaram, por exemplo, na Cordilheira dos Andes e em algumas outras partes do planeta, esse grande depósito de sal, né? E acabaram evaporando essa água e ficou só o sal, como na região de Mossoró, onde é retirada a água do mar, colocada em grandes piscinas naturais, e aí depois esse sal vai evaporar e fica o sal, essa água vai evaporar e vai ficar o sal, ok? Então assim, a chuva caía continuamente, acumulava-se nas partes mais baixas da superfície. Como ela não é plana perfeitamente, ela é deformada, ela é achatada nos polos, ela é um geóide, não é uma bola esférica perfeita. Então ela tem depressões, tem planaltos, tem planícies, e as partes mais baixas foram acumulando essa grande quantidade de água, formando assim os oceanos. As águas marinhas e os continentais
e as continentais formaram a hidrosfera, que significa esfera de água. E há aproximadamente 3,5 bilhões de anos surgiu a vida na Terra, tá? Não a vida pensante, não a vida inteligente, mas a vida unicelular, a vida celular, aquela que vai se desenvolver as bactérias, vai se desenvolver as células e vai começar a haver uma evolução nesse processo todo, tá? A vida vegetal e animal que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças a uns conjuntos de influências dessas três esferas, litosfera, atmosfera e hidrosfera, deu origem à quarta esfera, a biosfera, que é um conjunto de tudo isso, um dependendo do outro, inter-relação, e quando o homem faz algum tipo de... Só um minutinho que minha bateria está acabando, tá? Olha um pouquinho aí, pessoal. Quando ele faz algum tipo de interferência, ele acaba causando um impacto ambiental e vai ser impactante para um determinado tipo de grupo de animais, um grupo de seres humanos, enfim, a vida, ela está sendo modificada, né? Deu origem à quarta esfera, a biosfera, ou será a esfera da vida. Vocês trabalham em biologia com a professora Wanda ou o professor Jonas, né, que vai também acabar falando nessa mesma matéria. Enfim, é um conjunto de ideias amarradas. A biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, tá? E que forma a nossa existência em nosso planeta. Em todo o processo de formação da Terra, houve um interrelacionamento entre essas esferas, tá? Um depende do outro, o oxigênio forma a vida, a água depende para as pessoas sobreviver, a terra, o solo depende para a gente também sobreviver, e a água é um conjunto de coisas que faz nós existirmos aqui. Isso determinou um equilíbrio do planeta, né? Se ocorrer alguma alteração em uma dessas esferas, as outras também podem ser afetadas. E aí sempre se vem na discussão de que a gente está, e estamos realmente, né, poluindo nossa atmosfera, poluindo nossos rios, causando degradação do solo, retirando as vegetações, as coberturas vegetais que estão lá para proteger o solo, e vai ocasionar a erosão, o depósito de sedimentos vai ser cada vez mais intenso, vai assorear os rios, enfim, isso é você estar modificando o ambiente. É natural que isso aconteça, porque o ser humano ele evoluiu na Terra, né? Ele foi uma das criaturas que teve a inteligência, ele teve a evolução mais rápida que os outros animais. Então nós pensamos, nós tivemos nossos momentos, nossas necessidades de sobreviver nesse planeta e acabamos denegrindo ele, né? Tirando os recursos em grande intensidade. Isso acabou acelerado nos últimos 300 anos, quando houve a evolução da industrialização, quando o ser humano aprende a fazer não mais manufatura, mas sim maquinofatura. E hoje, cada vez mais, nós estamos inteiramente dependentes da tecnologia, do uso dessa informática tão acelerada, né, que acaba deixando nós atrasados em todos os quesitos, né? A última vez eu vi uma palestra de um professor chamado Marcos Peruzzo, não sei se você já ouviu falar dele, ele é um neurocientista. Esse cara falou o seguinte, estava explicando, né? Eu domino a técnica do iPhone 11, né? De repente, no 6 meses já lançamento do iPhone 12. Pô, mas eu nem aprendi ainda a técnica do iPhone 11. É porque você é burro, você não vai ficar nesse iPhone 11, tem que ir pro 12. Então, assim, nós não conseguimos acompanhar a tecnologia, ela é muito rápida. Isso era em 1980, 1970, ela era devagar, nós conseguimos aprender, nós conseguimos ficar craque naquele processo. E aí, quando todo mundo estava craque, aí vinha uma nova tecnologia, um novo computador. Então, assim, nós evoluímos nessa parte. Hoje não dá tempo, hoje você tem que estar sempre atualizado, porque senão você está para trás. Nessa questão, por exemplo, nós estamos tendo aula agora, né? Recursos da informática são essenciais para a nossa sobrevivência nos momentos que nós estamos vivendo. Os seres humanos, ao promoverem transformações no espaço natural, romperam com esse equilíbrio. Então nós causamos esse impacto. Tem como voltar atrás?
Se nenhum ser humano mais habitar a Terra, provavelmente esse equilíbrio volta a se restabelecer. Mas isso vai levar milhões de anos para acontecer esse restabelecimento, até que todos os rios sejam 100% despoluídos, até que as florestas ocupem novamente toda a parte que ela estava ocupando no passado e que ela pode voltar a ocupar no futuro. Mas isso é uma utopia. Nós sabemos que não vamos acabar sendo eliminados tão fácil assim do planeta. Nós podemos diminuir, mas por completo o ser humano ainda vai ficar habitando essa Terra. A estrutura interna dessa Terra é crosta terrestre. Até hoje não se sabe ao certo o que é formado. Eles idealizam, fazem algumas projeções que tem isso, tem aquilo, mas ninguém sabe exatamente. Por quê? Porque o máximo que chegou foi a 13 quilômetros de profundidade, tá? E nós sabemos que essa crosta tem 200 quilômetros de profundidade. Então, olha só. Isso porque não tem ainda nenhuma tecnologia, né, que chegue a essa profundidade tão absurda, tá? As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre que tem sua origem no interior da Terra. Essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos, tá? Então é através dessas ondas que você pode deduzir, estudar e tentar prever o que vai acontecer, mas nunca com exatidão o que pode acontecer, ok? Então aqui tem uma maquetezinha, um desenho que mostra a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? A crosta terrestre é a parte superficial onde nós pisamos, nós habitamos, nós exploramos, nós destruímos, nós fazemos nossas necessidades fisiológicas, é o nosso habitat, tá? É constituída por uma camada relativamente fina, né, variando de 5 a 70 quilômetros de profundidade. O manto é uma camada intermediária que está ali no meio, ela é composta predominantemente pelo magma. Então vamos comparar aí, professor, quando você cozinha um ovo, pega lá o ovo e cozinha ele, você tem a casca, essa casquinha fina que é a parte do cálcio do ovo ali, então é a parte que você pode designar como a crosta, onde você vai habitar. Depois nós temos aquela parte branca que é a clara, né? Que ela fica cozida, fica branca, então seria o manto, e depois nós temos a amarelinha lá, que é a gema, que ela depois de cozida, você pode dizer que aquilo ali é o núcleo, é a parte central da Terra. Então nós temos uma extensão bem grande de manto para chegar até o núcleo, e uma camada bem fina que nós exploramos, e que acabamos sendo interferidos por terremoto, por um monte de abalos sísmicos que acontecem no nosso planeta e acabam interferindo na vida. Muito bem. A mobilidade da crosta terrestre são as placas tectônicas, elas se movem, né? Segundo a teoria de Wegener, Alfred Wegener, ele falava que há milhões de anos atrás tudo era unido, né? Todos os continentes estavam uma grande massa de terra chamada de Pangeia, né? Depois se dividiu em duas partes, a Laurásia e a Godoânia, e atualmente nós temos essa formação como se fosse uma configuração, um quebra-cabeça, né? Ele está inflando, né? Então ele ainda continua inflando. A gente observa que acontecem abalos sísmicos, a gente percebe que acontecem maremotos, tsunamis, enfim, tudo isso é causado por alguma ruptura lá na parte interna da nossa Terra, tá? Lá em 1912, o cientista Alfred Wegener divulgou a teoria chamada deriva dos continentes, que os caras acharam ele maluco, velho. Esse cara tá louco, esse cara tá pirando a cabeça. Ninguém deu ouvido para ele ficou muito decepcionado com essa ideia. Só que ele continuou estudando, né? Ele continuou ainda fazendo seus estudos. Somente depois que ele morre é que aí foram dar valor às suas ideias, e ele provou, por exemplo, que foi encontrado alguns fósseis de animais que estão lá na África, que estão na América. Então, como que esses fósseis são os idênticos e estão em continentes diferentes? É uma teoria de que prova que no passado, há milhões de anos, há 225 milhões de anos ou há 135 milhões de anos, esses continentes estiveram unidos e os animais circulavam livremente para todas as terras, tá? Aproximadamente há 200 a 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido e formando os dois blocos, uma tia minha chamada Laurásia e outra tia chamada Godoânia. Muito legal esses nomes, é bonitinho. Oi, Godoânia, tudo bem com você? Após esse rompimento, a separação e entre outras subdivisões teria ocorrido até que os continentes tomassem a forma e a dimensão atual. É uma teoria, tá?
comprovar cientificamente que isso é possível é um pouco mais complexo, mas enfim, é a que nós temos e nós temos aceitado nesse momento, ok? No princípio, a teoria diverge não foi muito aceita. Isso só mudou com o decorrer do que a crosta terrestre e a formação das placas tectônicas, e que realmente não constituiu como se imaginava, como uma camada inteira ou contínua. E aí você vem com a comprovação de que a camada mais extensa da Terra é subdividida em várias partes, formando um quebra-cabeça, e deu-se em 1984, tá? Então, assim, as placas tectônicas estão aí como prova, né? Nós temos aí a América, uma única placa, a placa sul-americana, que ela é tão grande que aí não há nenhuma ruptura entre ela no meio, né? Por isso e por esses motivos nós estamos livres, teoricamente, de algum tipo de terremoto, de algum tipo de abalo vulcânico, de algum tipo de tsunami. Por quê? Porque dentro do Oceano Atlântico existe a dorsal mesoceânica, e essa dorsal mesoceânica ela está se abrindo. Não há um choque e não há um atrito de lateral. Então ali não vai acontecer terremoto. O que vai acontecer é que daqui a milhões de anos, provavelmente, entre a África e a América, a Europa e a América, vai acontecer uma cadeia montanhosa. Ela vai surgir no meio do oceano e vai começar a dividir esse oceano ao meio. Vai ter o Oceano Atlântico do Norte, do Oeste, e o Oceano Atlântico do Leste. Um exemplo só. Mas nós vamos viver para ver isso, professor? Mas nem a pau de menor. Nós vamos estar muito mais que mortos, vamos estar virados já em carvão, ou talvez em até petróleo, para as futuras gerações que vão estar daqui a 30 milhões de anos ou 50 milhões de anos vivendo aqui na Terra. Isso se tiver vida na Terra ainda, tá? Ok? E aí tem um exemplo, né, das placas tectônicas, as mais importantes, claro que você tem um monte de outras placas. Aqui, ó, esse é o grande problema quando acontece o choque das placas, né? Vai haver a formação das cadeias montanhosas. Vamos ter aqui a Cordilheira dos Andes, nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, que é o choque da placa da Índia com a placa euroasiática, né? É a placa indo-australiana se chocando com a placa euroasiática, tá? E nós temos aqui separação, ó, separação, nós vamos formar, aqui que o professor falou, ó, a cadeia meso-oceânica, ela vai formar uma nova cordilheira daqui a milhões de anos, quem sabe, tá? Aqui há um choque, né? Aqui acontece, futuramente nós vamos ter a separação da parte lá de Los Angeles, naquela parte lá da costa oeste dos Estados Unidos, né? E já fizeram um monte de filme em cima disso tudo, né? Los Angeles em fogo, fúria, não sei do que. Isso tudo para você impactar a sociedade. É a mais famosa aí, que é a falha de San Andreas, né? Ela fica aí visível a olho nu porque ela está se separando. Nós também não vamos ver isso em vida, pode ter certeza, mas está acontecendo. Daí cria uns monte de história em cima disso tudo. O grande problema é quando há o movimento lateral entre as duas partes, e isso gera um terremoto, né? Que vai acontecer geralmente nessa parte aqui, ó, que é a do Mediterrâneo, da Arábia, do Irã, da Índia, na Índia nem tanto, que aqui forma a cordilheira, mas do Japão, né? Isso pode formar terremotos que causam um monte de transtorno para a sociedade. O movimento das placas, o que faz essa placa se moverem, isso segundo uma descoberta recente na 1960. É a ascensão do magma pelas fendas. Então aquele magma que está lá incandescente, borbulhando lá como se fosse uma grande panela de pressão, ele precisa hora ou outra ser expelido, né? Porque se ele ficar lá dentro preso, é a mesma coisa que você pegar uma panela de pressão e tampar a pontinha lá. Não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Deus o livre se fizer uma coisa dessa. Vai todo mundo ficar molhado de feijão ou de qualquer outra coisa, sem contar com os estilhaços da panela. Então, se você tampar aquilo, você vai ter um interrompimento do magma, né? da pressão interna dentro da panela. Ela vai ter que sair para algum lugar, ela vai explodir. A mesma coisa com a Terra. Para não explodir a Terra inteira, ela hora ou outra vai encontrar uma saída, que são os vulcões, tá? E também vão formar as grandes cadeias montanhosas submarinas, chamadas de dorsais oceânicas, aquela que o professor citou, que é o exemplo da dorsal mesoceânica do Oceano Atlântico. E nós vamos ter também, ou cordilheiras, que são chamadas.
A ascensão do magma provoca o alargamento dessas dorsais. Então, ele rompe, se solidifica, porque está frio lá embaixo, né? E aí fecha novamente, sela. Aí rompe novamente, sela, rompe, sela, até que ele aflora, ele sai para cima do oceano, sai lá na superfície. Tá? Esses movimentos, os movimentos laterais, dão origem aos deslizamentos e os choques entre elas. O choque entre as duas placas causa enrugamento em uma delas, enquanto que a outra ela afunda no manto. Um exemplo disso é a nossa cadeia montanhosa, a nossa placa sul-americana, né? Deixa o professor voltar um pouquinho aqui. Essa aqui, ó, ela é muito grande e essa aqui, a placa de Nazca, ela é menor. O que acontece? Ela vai fazer com que a placa de Nazca mergulhe e a placa suba. Ao subir, ela vai formar a Cordilheira dos Andes. Está em formação, está ainda em processo de crescimento. Tá? A Cordilheira dos Andes, ela sempre sobe alguns centímetros, alguns milímetros, alguns metros anualmente. Tá? Então aqui, ó, formação da Cordilheira Mesoceânica, aqui o professor tinha falado, nós temos o solo oceânico, e aí ela encontrou uma fissura, e esse magma está em grande temperatura, que ele vai entrar, ele vai encontrar uma saída, ele vai tentar surgir lá na superfície, mas como aqui está mais frio, né, do que lá internamente, ele vai se solidificar, mas ainda continua a fissura existindo, porque ela não vai deixar de fechar, não vai fechar, tá? E novamente, uma hora ou outra, ela vai entrar em contato com isso e vai novamente romper, e vai surgindo, e vai indo, até surgir a cordilheira ou a cadeia montanhosa. Então aqui nós temos crosta continental, a ascensão do magma, nós temos rochas antigas que se formaram lá no início do processo da formação da Terra, e depois nós temos as rochas jovens que vão surgir com, aqui um exemplo, a placa sul-americana e a placa africana. Tá? Muito bem, limites construtivos, nós temos destrutivos, construtivos e conversativos. A Carol chegou aqui agora. Placas com movimentos divergentes, muito importante isso aqui, você vai ter a formação da cadeia montanhosa. Placas com movimentos convergentes, você vai ter também o surgimento de uma cordilheira. Esse é mais rápido, tá? Esse surgiu, esse vai ser a formação lenta, vai ser o magma sendo expelido e formando. E aqui nós temos os movimentos transformantes. Transformantes vai gerar um abalo sísmico, vai gerar um terremoto, vai gerar um maremoto, vai gerar um monte de transtorno para a sociedade, e infelizmente isso cai muito no vestibular, meus amiguinhos, mas com esses nomes também diferentes aqui também. Limites construtivos, destrutivos e conservativos, tá? Ok? Então aqui nós vamos mostrar a formação, né? Aqui tem mais um exemplozinho, ó. Ela empurra, a mais fraca mergulha e a mais forte ela vai aflorar. Ou vai acontecer o contrário, vai haver a separação, ou vão se friccionar. Orogênese, movimento horizontal, e epirogênese, movimento vertical. Tá? Cai muito também em vestibular, orogênese e epirogênese. Tá? Tectonismo é um fenômeno provocado pelas pressões que as camadas internas do globo exercem lentamente na crosta terrestre. Ele não tem um aviso, ele chega e acontece. Então é o grande desafio dos cientistas tentar prever os terremotos, né? Já existem os sismógrafos que fazem a leitura, que conseguem identificar, que estão ligados 24 horas e conseguem prever, talvez, que vai acontecer, mas não tem exatidão. Essa é a grande dificuldade. Ao atingirem camadas rochosas mais maleáveis, essas pressões levaram à formação dos dobramentos. No caso das estruturas rochosas mais duras, deram origem às fraturas ou falhas, como se a terra se quebrasse toda e formasse um grande... pegar o ovo cozido, vamos pegar um exemplo novamente, você bate todo ele, você fica todo craquelado, mas ele se mantém unido, tá? Essa é a nossa formação da terra. A gente não percebe isso, não vê, porque ela fica interna.
E aqui nós vamos ter o dobramento formando das montanhas, tá? Ou nós vamos ter a separação. Um grande exemplo disso aqui é o Rift Valley, que está acontecendo lá na África, na parte oriental, onde fica perto da região onde surgiram as primeiras vidas humanas aí, onde que é a parte mais pobre da África, que eu não me lembro agora, a Etiópia, enfim, aquela região ali está formando uma separação. Daqui a algum tempo o Oceano Índico ele vai entrar e vai formar uma separação, vai formar uma ilha da parte da África, tá? Isso vai ser daqui a milhões de anos. Aquele outro exemplo também que eu dei é a Falha de San Andrés, também vai estar abrindo, vai estar se formando uma nova ilha, separando do continente americano para internamente o Oceano Pacífico, ok? E aí nós temos um exemplo de como que é visualmente uma rocha que teve um dobramento, né? Mas por que ela dobrou, professor? Porque ela estava muito quente naquele processo, então ela estava se resfriando, ela estava maleável, então ela era possível. Aqui ficou depois esfriada. Os desenhos certinhos, as camadas mais escuras, nós temos as rochas que é a basalto, né? E depois nós temos as rochas mais frágeis, que são talvez os sedimentos, aí, arenito, arenosos, enfim, que formam essas rochas. Abalos sísmicos são vibrações chamadas de crostas terrestres que têm origem no interior da Terra. Sua ocorrência é repentina e de duração. Então ela vai lá, dá aquele movimento de 10 segundos, 15 segundos, 5 segundos, sei lá, mas é o suficiente para causar um impacto enorme na Terra em relação aos seus moradores que estão lá. Quando se manifestam na superfície dos continentes, chamamos de terremotos. Se ocorre no fundo dos oceanos, chamamos de maremotos. Um bem famoso que aconteceu e que deixou um cenário bem desolador, né? 260 mil pessoas mortas lá na parte da Indonésia, né? Que foi uma catástrofe, gerou até filmes, né? A Grande Onda, enfim, tudo isso aí aconteceu lá dentro do Oceano Índico, né? Esse abalo sísmico aconteceu lá. Ele foi superficial e depois gerou uma onda gigantesca que veio em sequência. A mais famosa também que aconteceu foi lá no Japão, na ilha de Fukushima, né, que acabou rompendo até não lembrei o nome agora. Uma usina nuclear, né? A usina nuclear de Fukushima, e por consequência essas ideias aí foram mostradas várias vezes em vídeos e tudo mais, o que aconteceu lá, tá? Aqui. Em dezembro de 2004 ocorreu no Oceano Índico, noroeste das ilhas de Sumatra, na Indonésia, né? 280 mil mortos, né? E essa onda foi tão avassaladora que, por ser lugares com praias de planície, não de muitas montanhas, então as pessoas não puderam se abrigar com muito altitude, então veio destruindo tudo. Então uma onda aí de 10, 12, 15 metros de altura, o que vai fazer, né? A gente costuma, quem vai na praia, vai lá, vou dar uma surfadinha na onda, hoje está com 2 metros, 1 metro, 1,5 metro, né? Isso aí não é nada, perto de 6, 7, 8, 14 metros de altura que vai acontecer, tá? Essa foi uma das maiores catástrofes da origem geológica já registrada em nosso planeta Terra, tá? Não tinha sido registrado nada até isso. O efeito do tsunami ocorreu, está apagado aqui, o professor vai esperar aparecer, ocorreu na Tailândia em 2004, tá? Todo esse processo aconteceu e todos foram impactados nesse processo todo. Como se forma um tsunami? Então, ali no meio do oceano, você tem o abalo. Então, ali não é nada, vai ser uma ondinha que ela vai... É igual você pegar uma panela de água aí, vamos supor, uma caixa d'água, e jogar uma pedrinha bem no meio. Ali onde ela cai, ela vai formar uma onda pequena, mas quando ela se propaga e chega nas margens, ela vai ter uma onda maior. Ela vai ser maior ainda, porque à medida que ela chega na parte do litoral, ela vai ficando mais rasa. Ela vai ficando rasa e as ondas vão se chocando com o solo oceânico, que vai se formando cada vez maior, vai levantando, até que quando chega na terra ou na praia, ela vai ter uma altura considerável, né? E uma velocidade, olha, enormes ondas da superfície ocorrem pelo oceano, até 800 km por hora ela se desloca, tá?
Esse maquetezinho mostra muito bem como é que é para a gente entender. E aqui foi supostamente onde que aconteceu o grande epicentro, né, dessa coisa. Né? Olha só, todo mundo aqui sofreu impacto, né? Até a Índia, Sri Lanka, Ilhas Malvinas, que fica aqui na América do Sul, perto da Argentina, tá? Então olha só o tamanho e aqui passa uma linha. A falha, ela passa bem pertinho da formação. Então, os mais impactados, é lógico que foram os primeiros aqui nessa região, tá? Então, assim, matou muita gente, deixou um prejuízo enorme para a sociedade que vive naquele momento, tá? A intensidade dos abalos é variável. Para medi-los são empregados aparelhos chamados de sismógrafos, né? Para medir e avaliar a gravidade dos abalos sísmicos, a escala mais usada é a escala Richter, que mede a quantidade de energia liberada pelo tremor e o abalo. Ela vai de 0, de 1, vamos colocar de 1 a 10, tá? Sendo que 10 é mortífero, nenhuma construção no planeta Terra poderá sobreviver. Já chegou 10? Não, professor. É 9.5, 9.6, né? O Japão, ele é um grande recebedor desses abalos, né? Olha aqui, ó, em 95, magnitude 7.3 na escala Richter. Esse terremoto devastou a cidade, mais de 5.500 pessoas morreram. Depois disso tudo, o Japão já vinha se preparando com prédios preparados para todo esse impacto. Enfim, hoje a tecnologia é muito mais evoluída em relação aos tremores, então os prédios são preparados para receber, mas não é preparado com uma escala de 10. E aí 10 é mortal, tá? Então, abalo sísmico do Japão. O Japão tem uma grande propício a isso, porque está em uma parte, olha só, quantos vulcões tem aqui, ó, lá na região próxima dele, não, só é o cinturão do fogo, né, onde vai ter a grande incidência de terremotos por ter vulcões e ter choque de placas tectônicas. E por essa consequência é que vai acontecer esse grande processo, ok? Aí um exemplo daquela grande onda que aconteceu, que o professor tinha comentado, o aeroporto aí, carros, construções, né, aqui a onda gigante chegando, as plantações foram todas devastadas, não sobrando nada para contar a história. Aqui já puderam salvar mais vítimas, mais vidas, porque estavam esperando isso acontecer e foi mais rápido o deslocamento das pessoas. Mas assim, então, de 0 a 0,9, quase 1, é imperceptível, ninguém vê. 1 a 1.9, tremor detectado apenas por sismógrafo. Nós não, seres humanos. Os animais, até parece que o cachorro parece que ele tem um instinto que ele consegue prever isso aí tudo. De 2 a 2,9, oscilações dos objetos suspensos. Então você tem lá um lustre, ele vai balançar, né? De 3 a 3,9, vibração semelhante à passagem de um caminhão. Está tremendo lá, né? 4.49, vibrações, vidros quebrados, queda de pequenos objetos. 5 a 5.9, deslocamento de móveis, fendas nas paredes. 6 a 6.9, dano na construção, ela vai cair, tá? As mais frágeis, as que foram construídas lá por um italiano lá que é mais pão duro, por exemplo, usar o cimento 3.3 por 1, não, vamos usar 7 para 1, 7 de cimento e 7 de areia e 1 de cimento, você vai ter uma construção bem frágil nesse processo todo. De 7 a 0.79, danos maiores, fissuras do subsolo, até o solo vai abrir, tá? E aí nós temos o mortal, que é de 9 a mais, né? Eles colocam a 10 porque nenhum chegou a mais de 9, a mais de 10, perdão, nem a 10, né? E aí destruição quase total de construções, tremor e terra visível a olho nu, você vê as coisas acontecendo, tá? Então isso é bem impactante para a sociedade. Então aqui nós temos como se fosse um apanhado de todos os abalos sísmicos que acontecem na Terra. Então assim, desde 1963 até 1998, né? Preliminary Determination of Epicenters. Então, da onde aconteceu os maiores epicentros. Então, nós temos aqui, ó, o Brasil está livre desse processo todo. Estamos aqui tranquilos. Existem alguns pontos que foram registrados, mas o maior impacto está aqui, na Cordilheira dos Andes,
por toda essa parte da América Central, e aí você se estende aqui à América do Norte, chegando no Canadá, no Alasca, que você dá essa volta. Essa aqui é a maior incidência, olha a quantidade de... E na parte da Itália, na parte da Grécia, na parte da África do Norte, né? E na própria Europa, por conta de todo esse processo. É bem bonito para você entender esse desenho aqui, para entender. Então, Antártida quase que zero também, em termos de abalos sísmicos, né? Mas a intensidade vai ser no círculo de fogo que a gente conhece como essa parte do Japão, e vai dos Estados Unidos à Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. E aí, primárias, secundárias e superficiais. Então aqui tem os abalos que vão acontecer. O sismógrafo está lá enterrado na terra com alguns eletrodos aí enfiados no subsolo, que ele tem qualquer movimentinho ele vai ser captado pelo esse aparelho, que vai ficar lendo num grande rolo de papel, né? E depois ele tem a escala que vai de 1 a 10 e ele fica numa vibração, ele gira um sentido de um lado para o outro. Corte vertical da zona do contato entre as placas de Nazca e a placa sul-americana. Então aqui, ó, a placa de Nazca ela é mais pequena, ela é mais leve, ela vai mergulhar. E a sul-americana, por ser mais densa, mais gigante, mais forte, ela vai subir. E ao subir, ela vai formar a Cordilheira dos Andes. Tá? E nós vamos ter profundidades, Fossa do Peru no Chile, ideal para pesca marinha, é uma das maiores bacias pesqueiras, a parte da costa do Peru, por receber as correntes marítimas que vêm da Antártida, e aí ela vai trazer o plâncton, o crio, enfim, uma bacia pesqueira muito excelente, igual a do Japão. As rochas componentes das crostas terrestres. A crosta terrestre constitui-se predominantemente de rochas. A areia, o granito, o mármore e a argila são algumas das rochas nela encontradas. Então não me fala pedra, pelo amor de Deus. Se falar pedra, eu vou dar um supapo, tá? É rocha. De acordo com a sua origem ou formação, essas rochas podem ser agrupadas em rochas magmáticas. Esse tipo de rochas são resultantes do resfriamento e consolidação do magma, que provém do interior da Terra e é principalmente componente do manto. O granito é um exemplo de rocha magmática. O granito, esse que a gente utiliza para colocar no tampão das nossas pias, do banheiro, para colocar no tampão lá da cozinha, da pia, né? Ou para fazer a soleira das janelas, ou para divisão de ambiente dentro de um quarto, numa sala, para colocar uma porta. Então, esse granito que a gente utiliza, ele é proveniente de uma rocha magmática. Foram os primeiros tipos de rocha que se formaram com a consolidação da parte interna do planeta há bilhões de anos, e a solidificação do magma pode ser realizado tanto sobre a superfície terrestre como no interior da crosta, ok? E aí nós temos rochas sedimentares, que é o arenito, é o calcário, né? Formam-se pela acumulação de depósitos de sedimentos provenientes da fragmentação de outras rochas. Então, quando a Cordilheira dos Andes se formou, ela vai se desgastar com o intemperismo físico e químico, né? E vai fazer com que as chuvas, o vento, qualquer ação do tatu da formiga, do ser humano, que vai carregar esse sedimento para os rios, e esses rios vão ser depósitos de sedimento. Um grande depósito de sedimento, por exemplo, é o rio Amazonas, que ele vem proveniente lá da Cordilheira dos Andes, né? E vai se desaguar lá no Oceano Atlântico. Aqui, ó. Do vento, do gelo e da resto dos organismos, animais, vegetais, do tatu da formiga, do ser humano. O processo de formação das rochas sedimentares é extremamente lento. A gente não vê a olho nu isso tudo, tá? Esse processo ele é lento. O calcário é um exemplo dessa rocha. Uma rocha magmática exposta, por exemplo, na superfície da Terra, sofre ações do tempo e vai sendo decomposta. Ah, professor, como é que é aquelas pedras que a gente vê na estrada que estão bem amarelas? Aquela pedra é o basalto, né? É uma pedra ferro também chamada, nem é conhecido como pedra, né? Não podem falar, é basalto. É a nossa composição aqui da nossa região do Paraná, em São Miguel do Iguaçu, ela tem aproximadamente aí de 500 a 600 metros de profundidade só de rocha sólida de basalto, tá?
Com o tempo, essa rocha vai oxidando, vai recebendo a ação do tempo, da chuva, do vento, das ações químicas, faz com que ela se desgaste e entre em decomposição. Ela está enferrujando. Você vê ela amarela, ela está enferruginosa. Essa ferrugem vai ser a formação do solo que a gente conhece hoje. Então, estima-se que para formar 1 centímetro de solo, que a gente conhece, demore 100 anos. Tá? E o ser humano consegue fazer uma erosão do ambiente em menos de 10 anos e 5 anos. Vai lá e tira a cobertura vegetal e o tempo vai fazer com que aqueles sedimentos sejam carregados, que levaram milhões de anos para se formar, seja carregado e seja impactado na natureza. Tá? Rochas metamórficas, tem as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Essas ou esses tipos de rochas são resultado da transformação da rocha sedimentar ou rocha magmática, submetidas a grandes pressões, tá? Bom, aí nós vamos ter o mármore, nós vamos ter outras rochas que nós vamos poder, o próprio diamante pode se formar nesse processo todo. E agora passam a manter características da rocha original, as rochas metamórficas geralmente adquirem características novas. Essas costumam se formar abaixo da superfície em grandes profundidades e depois chegam até a superfície através das erupções vulcânicas. Geralmente são ricas em metais. Quando possuem grãos de ouro, prata, ferro, entre outros metais, são chamados de minérios, todas de valor comercial. Então, quando o homem descobriu que o ouro era possível ser encontrado lá no rio, através do ouro de aluvião, ele vai explorar e depois necessariamente não tem mais, ele vai ter que começar a escavar e esse ouro está cada vez mais profundo, né? Quando acontece uma erupção vulcânica, ele traz o ouro novamente para a superfície e joga para a terra novamente, tá? E o solo? O solo é uma camada superficial de espessura variável, é um produto de desintegração das rochas provocado pelo intemperismo. Aquilo que o professor falou, tá em formação de desgaste. E aí gera essa terra mais vermelha, o Mato Grosso terra mais arenosa, aqui nossa região é conhecida como terra roxa, terra vermelha, né? Italiano falava assim. E aí essa terra ela é mais com liga, tem mais barro nela, né? Vai ter mais aderência e por consequência vai ser mais produtiva porque tem mais minerais para provocar e para ter produção agrícola, ok? Nós vamos parar por aqui porque senão a aula vai ficar muito extensa e na próxima aula eu vou terminar isso aqui e nós vamos trazer os exercícios em cima dessa parte, ok? Muito obrigado a todos!